Você está feliz? Por muito tempo a gente se fazia essa pergunta. Você está feliz? Por um momento a gente, de repente, parou de perguntar. Você está feliz? Mas, durante uns meses, algumas semanas, diante de algumas situações que eu estava vivendo, o Senhor começou a ministrar para mim muito especial. E ressurgiu essa pergunta, né? Você está feliz? E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre a alegria do Senhor. Vamos lá. Porque nós cristãos fomos chamados para ser um povo alegre, um povo feliz, um povo de júbilo. E enquanto eu pensava sobre essa mensagem, me veio muito na minha cabeça quando a gente se reunia juntos e tocava sempre. Na mesa de Jesus não tem só o pão, tem o vinho também. Porque quando nós nos reunimos, nós experimentávamos do pão da presença, mas também nós experimentávamos do vinho da alegria. E me lembrando desse tempo, eu lembro que aqueles momentos eram tão felizes diante da revelação de Cristo, que a gente tinha uma força, uma potente força de passar horas e horas na presença do Senhor. Eu lembro que nós chegávamos às 7, nós íamos embora meia-noite, 1, 2 horas, e parecia que a gente não estava cansado o suficiente. Mas porque de fato o que a gente experimentava não era uma sensação, mas era uma pessoa. E é sobre isso que eu quero ministrar essa noite para vocês. Que a alegria, ela não é apenas um sentimento, ela também é um sentimento. Nós nos alegramos quando nós concluímos um trabalho, quando nós somos abençoados, quando nós recebemos a notícia de um filho, quando a gente vai parir aquela criança, né? A gente vê a criança, gente, é uma parada assim, que você fica nas nuvens. Então, de fato, existe uma emoção que nos rodeia, uma emoção que está dentro de nós. Mas resumir a alegria em apenas isso é superficial demais. E é isso que o Senhor começou a falar comigo. Mesmo em alguns momentos de grande aflição que eu estava passando, que minha alma estava angustiada, eu encontrar alegria apenas em uma emoção era algo superficial demais. Então o Senhor desejava esticar a minha revelação e o meu entendimento do que é estar alegre na presença do Senhor. E por que eu falo isso? Porque a nossa vida, ela é composta de estações. Então, como eu falei para vocês, um dia a gente está se alegrando porque alguém está nascendo. Outro dia a gente pode se abater porque alguém se foi. Um dia a gente pode receber uma bênção, mas amanhã a gente pode receber uma notícia que a gente não tem mais aquilo que a gente queria tanto. Então a vida, ela é composta dessas estações. Momentos alegres, bons, mas momentos também, muitas das vezes, de grande aflição, de grande angústia. E aí, pensando nisso, lendo algumas coisas, eu me deparei com uma experiência da Ed Becker, que eu achei muito interessante. Ela um dia teve uma visão e ela viu que ela cuidaria de milhares de crianças. Só que naquela visão, ela foi esmagada. Ela sentiu um grande desespero, porque ela já cuidava de um grupo grande de pessoas. Então, quando ela viu o Senhor falando para ela que ela cuidaria de milhares de crianças, ela olhou para aquilo como, meu Deus, não, Senhor, eu não quero, eu não posso. E aí ela fala que o Senhor se aproximou dela, olhou nos olhos dela e falou assim: porque eu morri, você terá o suficiente. Porque eu morri, você terá o suficiente. E aí ele mostrou para ela um copo. E ele falou assim, a vida é como esse copo. Nesse copo tem alegria e tem tristeza. Viver ela é escolher beber as duas coisas. Então quando nós
decidimos viver a nossa vida, consequentemente nós experimentaremos essas duas coisas. Sim, às vezes a gente não quer passar por aflições e nem por momentos difíceis, mas o Senhor nos chama para viver todas as fases diante da presença dele. E aí eu queria começar falando para vocês o que não é alegria. Alegria não é uma pessoa que está sempre sorrindo ou uma pessoa extremamente extrovertida. Alegria também não é apenas um sentimento em resposta a uma bênção. Alegria, ela também não é uma vida pacífica com ausência de conflitos. Alegria também não é uma vida luxuosa e repleta de experiências. Todas essas coisas, se nós colocarmos alegria em uma bênção, em uma vida sem ausência de conflitos ou repleta de experiências, nós estamos diminuindo o valor dela. Então, nós podemos sim experimentar grande gozo e alegria diante de uma experiência, diante de uma bênção, mas isso não é a fonte suprema de prazer e satisfação nossa. A alegria, ela jamais pode ser alcançada por nós por completo. É impossível que nós alcancemos em plenitude. Nós podemos ter as nossas maiores realizações, fazer as melhores coisas, mas nada disso vai ser suficiente, porque a alegria é muito mais profundo do que algo que nós podemos alcançar. Então, Paty, o que é alegria? Né? Se você falou que todas essas coisas não é alegria de fato, nós vamos sentir, mas não é de fato alegria, o que é alegria? Gálatas 5:22. Se quiserem abrir comigo, podem, tá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Nesse texto aqui, quando nós nos deparamos com alegria, ela não é uma emoção. Eu vou ler para vocês o significado de alegria nesse versículo. A alegria aqui é a palavra grega chara. Não sei se é isso, gente, tá? Mas tá assim, então, pra gente falar, vou falar assim, né? Chara. Traduzida por alegria. É a alegria fundamentada num relacionamento consistente com Deus. Não é a alegria que provém das coisas terrenas ou triunfos passageiros. Nem mesmo é a alegria de triunfar sobre um rival. Antes é o gozo que tem Deus como seu fundamento. Uau! E a alegria também é o deleite em Deus pela pura beleza e valor de quem Ele é. Seu oposto é a desesperança ou desespero, e a sua falsificação, o entusiasmo baseado na experiência de bênçãos e não do abençoador, provocando oscilações de humor conforme as circunstâncias. A alegria não é um sentimento, porque sentimento pode oscilar. A alegria é a certeza de uma pessoa, é estar fundamentado em Deus, numa comunhão ardente com o Senhor, em um relacionamento profundo com Deus. A partir desse lugar, nós experimentamos verdadeira alegria, porque ela não é circunstancial. Eu queria muito que você gravasse isso essa noite. A alegria não é circunstancial. Talvez para você não faça sentido agora, mas em algum momento vai fazer. Porque como eu falei para você, a vida ela é cheia de estações. E nós vamos nos deparar com circunstâncias. Mas o Senhor quer nos fazer prevalecer sobre elas. Não muitas das vezes nos entregando ou nos retirando, mas permitindo com que a gente passe,
para que assim como o ouro é refinado, nós sejamos refinados para a glória de Deus. Existem bilhões de coisas que podem roubar a nossa alegria, mas apenas uma é a fonte da qual podemos recebê-la. Uau! Apenas uma única fonte pode nos dar a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer e a verdadeira satisfação em Deus. E a alegria, ela também tem a capacidade de nos proporcionar e nos capacitar algumas coisas. E aí vocês não precisam abrir, tá? Eu vou estar lendo os próximos, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Eu vou estar lendo os próximos versículos, então só me acompanhe e fica aqui comigo. Provérbios 17, 22 fala: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Alguns médicos, algumas pessoas vão dizer que quem é feliz vive mais. Quem é feliz consegue prevalecer sobre algumas circunstâncias. Então, às vezes nós achamos que não, mas a alegria, ela impacta até mesmo a nossa saúde física. Então, a forma com que nós encaramos as circunstâncias, muitas das vezes vai dizer como nós estamos por dentro. Provérbios 15, 13 vai falar que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Gente, a gente pode fazer a harmonização facial do maior do mundo que a gente quiser. A gente pode fazer o maior tratamento de colágeno. A gente pode fazer a melhor cirurgia. Mas se o nosso coração não for alegre no Senhor, nós iremos passar um rosto abatido, triste. Porque o que de fato a formoseia, a beleza nossa, a beleza da mulher e a beleza do homem está na alegria do Senhor. Neemias 8:10, olha o que vai falar aqui. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que está acontecendo aqui? Esse dia consagrado é um dia onde Neemias ele estava lendo aquilo que os seus antepassados receberam da parte de Deus. Então era um dia muito importante, onde todo o povo estava ouvindo os preceitos do Senhor. Mas enquanto ele lia, o povo começou a se abater e a se entristecer diante do pecado que eles cometeram, diante do erro. Mas Neemias ele fala assim: parem, não se entristeçam, não vivam no erro no passado, se alegrem porque existe uma esperança em Deus. E a alegria na presença do Senhor vai ser a força de vocês. E enquanto eu comentava com o Lê sobre essa passagem, sobre a alegria do Senhor ser a nossa força, ele falou assim: cara, é muito doido, né? Porque a gente faz a reunião do presbitério, a gente fica lá 4 horas. 2 horas a gente resolve as coisas, 2 horas a gente ri igual gente uns besta mesmo, entendeu? Só que diante das nossas reuniões tem desafios, tem alinhamento, tem coisas que às vezes a gente precisa falar um pro outro que não é tão confortável. Mas diante do lugar que a gente se apresenta, de ter esperança em algo maior, de saber que o nosso propósito é para algo superior, é como se a nossa mesa também fosse preenchida de alegria. E aquilo que seria muito cansativo, de repente, é revigorante. E a gente sai de mais uma reunião crendo que o Senhor fará mais do que nós temos apresentado a Ele. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você precisa receber força de Deus, se alegre na presença dEle. Se nós estamos alegres na presença de Deus, o nosso serviço é diferente. A nossa adoração é diferente. A forma com que a gente encara as circunstâncias é diferente. É impossível um coração alegre não reconhecer a dignidade de Deus. Por isso nós nos levantamos, nós erguemos as nossas mãos, nós fechamos os nossos olhos, nós nos concentramos, porque a alegria é reconhecer a sua pura beleza e o seu valor. Então um povo alegre é um povo que adora, é um povo da presença. Amém?
Alguém tem um pouquinho de água aqui pra mim? A alegria também nos dá a capacidade de renunciar. Olha que doido. Você já parou para pensar nisso? Que a alegria nos dá a capacidade de renunciar. Olha o que vai falar em Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de pesar, cheio de angústia, cheio de dor? Não, mas cheio de alegria. Foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Às vezes nós não estamos conseguindo entregar o que nós precisamos porque falta a alegria do Senhor. A alegria, aquela alegria profunda de quando nós nos deparamos com o Evangelho, com as boas novas. Então, quando nós experimentamos isso, isso nos capacita muitas das vezes a deixar aquilo que nós não estamos conseguindo, para que de fato a gente consiga se agarrar ao verdadeiro tesouro, aquilo que de fato importa e é eterno para nós. A alegria do Senhor, ela também nos faz suportar a cruz. Lá em Mateus 16, Jesus declara assim para os seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Quantas das vezes a gente fala: Senhor, mas a sua cruz é pesada, mas está tão difícil continuar, está tão duro, é tanta luta e dificuldade, né, pastor Sled? Mas olha o que vai falar em Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A alegria fez com que Jesus suportasse o propósito. E essa mesma alegria aqui, gente, é chara. Um relacionamento fundamentado em Deus. Se existe um homem que se relacionou de forma profunda com o Pai, foi ele. Então ele está falando assim: gente, eu consigo suportar o propósito porque eu estou olhando para um único lugar. Então isso faz com que a gente seja capacitado a permanecer carregando a nossa cruz durante a jornada, negando a nós mesmos. Às vezes a gente acha que é só vir aqui na igreja, chorar, ai meu Deus, vou lamentar, vou me angustiar, mas não, gente. Existem dias que o Senhor prepara para nós, que são dias de júbilo. E eu creio que esse dia é hoje. O Senhor separa para nós dias de grande alegria, para que a gente receba, seja encharcado e seja completamente cheios da alegria do Senhor. Nós precisamos aprender a nos alegrar apesar de alguma coisa. Talvez todo mundo aqui esteja esperando algo. Um emprego novo, uma resposta, comprar um carro, o filho esperado, a solução de uma doença. Talvez eu não sei o que você está esperando acontecer. Mas eu preciso te falar que se alegrar vai além do que você obter todas essas coisas. Apesar de todas essas coisas, nós precisamos nos alegrar em Deus, independente. Porque é esse lugar que vai fazer com que a gente prevaleça, muitas das vezes esperando, tendo paciência, suportando. Então o Senhor nos chama com uma certa urgência, não somente para se lamentar diante das nossas falhas. Se o seu pecado foi perdoado, se você já se arrependeu, se você se purificou, levante-se, ande, se alegre em Deus, porque existe algo para você, algo que já lhe foi proposto e você precisa fazer. E essa capacitação, ela vai vir do Espírito Santo por meio do fruto da alegria. E um homem
que mexe muito comigo quando a gente fala sobre alegria. Faz muitos anos, eu acho que a Ruth vai lembrar, a gente se encontrava para estudar as escrituras. Eu lembro que uma vez eu comecei a estudar Filipenses. E aquilo mexeu violentamente com a minha cabeça. Por quê? Quando Paulo, ele escreve Filipenses, ele escreve diante de um cenário não confortável. Ele está dentro de uma prisão, recebendo açoites. Mas quando a gente vai estudar, todos os teólogos chamam Filipenses da carta da alegria. Como pode um homem estar diante de uma circunstância não confortável, escrever um livro e esse livro ser chamado a carta da alegria? E aquilo mexia comigo profundamente, porque eu falava: Senhor, como que eu faço para me alegrar diante de uma circunstância que não me está favorável? E aquilo eu lembro que ficou em mim. E aí quando vem a aflição, né, o Senhor começa a nos levar para esse lugar. Olha, lembra de Paulo, que mesmo diante dessa circunstância, ele conseguiu adorar, ele conseguiu cumprir o seu propósito. E aí uma passagem que mexe muito comigo, diante de algumas circunstâncias que eu e Lê, a nossa casa já viveu, é Filipenses 4:12, que vai falar o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo, olha o que Paulo está falando. Eu consigo me mover em todas as estações da vida contente, porque a minha alegria, ela não é circunstancial, mas ela é uma pessoa. Aprendi a viver contente. A palavra traduzida por contente aqui tem grande profundidade de significado no original. Estritamente falando, esse termo é atribuído apenas a Deus, que é chamado Deus de suficiência absoluta. No sentido que ele encontra plena satisfação em si mesmo. Mas ele se agrada em compartilhar livremente sua plenitude com a criatura, de modo que os santos recebem de Deus em Cristo graça sobre graça. Nós recebemos a graça de Deus de sermos salvos. A graça imerecida. Nós não merecíamos ser salvos, mas nós fomos. Mas Jesus foi além. Ele nos dá graça sobre graça. Agora nós não somos mais somente salvos, mas capacitados. Então isso é viver contente. É estar de graça em graça, de glória em glória. Porque nós recebemos a salvação, mas agora nós somos capacitados a andar nelas. 2 Coríntios 6, 4, 10. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, em privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Entristecido, mas sempre alegre,
As tristezas de Paulo não vinham das circunstâncias. Sua alegria emanava de uma comunhão com Deus. Ele se alegrava não nas circunstâncias, mas apesar delas. Sua alegria não era nem presença de coisas boas e nem ausência de coisas ruins. Sua alegria era uma pessoa. Sua alegria era Jesus. A fonte da sua alegria não estava na terra, mas no céu. Não nos homens, mas em Deus. Quem tem Cristo, ainda que tenha pouco, tem muito. Quem tem Cristo, mesmo que tenha pouco, tem tudo. Não sejamos como o povo do deserto. Senhor, eu quero pão. Cai do céu. Não, Senhor, mas agora eu quero carne. Não, Senhor, mas agora eu quero isso. Não, Senhor, mas eu quero aquilo. Estejamos completamente satisfeitos naquilo que o Senhor tem nos dado. Gente, essa é a chave. A chave para nós prevalecermos, para nós continuarmos caminhando, é nós estarmos completamente satisfeitos na pessoa de Jesus. Porque isso aqui é o combustível para a caminhada, é o combustível para a jornada. Não sejamos murmuradores, não sejamos ingratos, mas que nós estejamos sempre alegres, apesar de. E aí, como você pode desenvolver essa alegria? Beleza, Paty, eu sei que eu preciso da alegria do Senhor, ela me proporciona muitas coisas, ela me capacita a outras, mas como que eu posso desenvolver isso? Primeira coisa, tendo uma relação íntima com o Espírito Santo. Lembra que a gente começou lendo Gálatas 5:22? Quem produz todas aquelas virtudes é o Espírito Santo. E aqui, gente, não é que a alegria ela é um fruto. Todas aquelas virtudes fazem parte de um mesmo plano, né? Que a gente fala focando. Cada gominho é uma virtude. Então, nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a desenvolver a alegria. Não é apenas paciência, não é apenas amor próprio, não é apenas bondade, mas também a alegria no Senhor. E isso vem através do Espírito Santo, porque, igual eu falei para vocês, a alegria, ela não é algo que nós podemos alcançar plenamente. O único que pode gerar isso em nós é o Espírito de Deus, que conhece todas as coisas do Pai e conhece toda a pessoa de Deus e sabe que Ele é completamente satisfeito. Então, se nós vamos até o Espírito de Deus, existe uma fonte inesgotável que vai jorrar em nós. Então é impossível nós termos uma vida completamente íntima com o Espírito Santo e nós não sermos um povo alegre, contente, grato, satisfeito. Lá em Romanos 4:17 vai falar que o reino de Deus não é somente comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então Deus é Espírito, pode gerar isso em nós, amém? Outra coisa que nós devemos fazer é permanecer com os nossos olhos no lugar certo. Quando nós vemos a vida de Paulo e de muitos outros, né, todos aqueles que estão na galeria da fé e muitos que estarão, todos eles olharam para um único lugar. Então, o Senhor, ele não é um Deus que vai dividir a nossa atenção. Gente, é muito bom nós desfrutarmos de várias coisas. Eu estava ouvindo uma música da Lê essa semana, aquela que ele ministra assim: já provei amor de mãe, já provei amor de amigo, já provei amor de filho, mas não encontrei ninguém igual a ti. E de fato, isso é a maior verdade. Todas as coisas, família, bens, carreira, elas
não são o suficiente para produzir em nós o combustível da caminhada. Então sim, nós vamos fazer, nós vamos viver, nós vamos aproveitar a vida com sabedoria, com equilíbrio, mas nós não vamos dividir a nossa atenção com essas coisas. A pessoa de Jesus é digna do nosso completo e único olhar. Então o Senhor nos chama para encontrar nele a fonte de prazer supremo, a fonte de satisfação. Como eu falei para vocês, em todas essas coisas nós nos sentimos satisfeitos. Quando o Joshua faz algo legal e ele aprende algo novo, eu sinto, gente, uma satisfação tão grande. Mas essa satisfação, ela é momentânea e ela pode oscilar. Mas experimentar a plenitude em Deus é algo insubstituível. Quando eu vi o Joshua pela primeira vez, foi algo assim sobrenatural. Mas quando eu estou na presença do Senhor, eu amo o Joshua, gente. Mas eu quero amar o Senhor além dele. Porque se algum dia o Senhor retirar ele de mim, eu quero continuar crendo que ele é minha fonte de suficiência absoluta. Então eu amo muitas coisas. Eu amo a igreja, eu amo ler, eu amo a nossa casa, eu amo tudo isso. Mas eu quero amar o Senhor de forma superior, de maneira mais alta, mais genuína. E essa é a capacitação para nós conseguirmos prevalecer nos últimos dias. Porque nós precisamos aprender a viver Ele sendo a nossa fonte. Porque se no final dos tempos muitas coisas nos forem tiradas, o nosso conforto, a nossa família, o nosso marido, a nossa esposa, nós temos ainda esperança e combustível. Porque aquele que nos prometeu não vai reter a sua palavra, mas Ele vai cumprir. Porque as palavras de Jesus, elas são verdades absolutas e a gente pode crer e apoiar a nossa vida. C.S. Lewis fala: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Então nós vivemos refletindo a glória de Deus. Nós vivemos apontando para algo superior, mas nós não somos desse mundo. Então é impossível que qualquer experiência seja a nossa fonte suprema de prazer. E eu queria que vocês colocassem de pé comigo. Estou certo que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Esse é o nosso Deus. Essa é a porção do Senhor para nós hoje. Encontrarmos alegria e satisfação plena